Atos capítulo 2, versículo de número 37. Nós vamos aqui ver, irmãos, o primeiro batismo depois da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Amém. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, nós vamos ler aqui as primeiras convenções. Está assim escrito aí na sua Bíblia? Dá uma olhada aí. Está faltando Bíblia aí? Ou todo mundo tem Bíblia aí? As primeiras convenções, tem escrito aí em algumas Bíblias, Atos capítulo 2, versículo 37, ou os 3.000 batizados, ou os primeiros conversos. Atos capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e pedimos que através da mesma o teu Espírito Santo possa falar conosco. Repreende todo o mal, toda a potestade, abre o nosso entendimento para compreender a mesma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podemos sentar, os que podem. Amados, nós estamos aqui diante de uma palavra. Eu quero pedir a sua atenção integral. Se você puder me dar um pouco da sua atenção para que nós possamos meditar nesse texto. Você pode deixar o seu celular, sua Bíblia no canto. Depois você pode ler todo o capítulo em casa com mais tempo. Mas eu queria só frisar aqui algumas coisas para me falar do princípio do Evangelho. O Evangelho, ele não começou no Brasil. O Evangelho começou em Jerusalém. Quando alguém disser para mim ou para você, para qualquer outro, de qual igreja que você faz parte, você tem que entender se você faz parte de uma denominação que foi um homem que criou, ou se você faz parte da igreja do corpo do Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que dizem que têm fé, mas a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa diz que tem fé e a fé dele não está baseada naquilo que diz as Escrituras, é uma fé inválida. Por isso que as Escrituras dizem: naquele dia muitos me dirão, Senhor, no teu nome, Senhor, no teu nome. Usou o nome dele, mas a fé da pessoa não estava conforme as Escrituras. Porque a forma da igreja, a forma do cristão é a palavra. Se a pessoa está dentro de um templo achando que é cristão, ele está fora da palavra. Ele deve estar na palavra para estar dentro de um templo congregando, sim. Mas não estando dentro de um templo dizendo que é a igreja, estando fora da palavra. Então, no princípio, a igreja
a igreja embrionária, a igreja que se tornou exemplo para ser a forma, começou por aqueles que andavam com Jesus, que comeram com ele, que tocaram nele, que viram ele, andaram com ele por aproximadamente 3 anos e meio, quando ele começou o ministério dele, começando no seu batismo, e do batismo de Jesus até a cruz do Calvário, levou aproximadamente 3 anos e meio. Isto, a igreja de Jesus era 12 pessoas. Quantas era? 12, a igreja de Jesus. Quantos religiosos seguiam a ele? Muitos, milhares. Quantos que queriam cura? Muitos, milhares. Quantos estavam ouvindo a sua palavra e os seus sermões? Muitos, milhares. Quantos estavam andando atrás de pão e de peixe? Muitos e milhares. Mas a igreja dele era os 12 a princípio. A princípio ele chamou 12 homens, e quando os chamou, os denominou como apóstolos, e ensinou a eles o que eles deveriam ensinar para a igreja. Depois da sua partida, da sua ausência física, ele estaria agora em espírito na igreja, porque este Deus único é Pai criando todas as coisas. Esse mesmo Deus foi Filho se fazendo carne e habitando entre nós. Por ele ser Espírito, derramou o seu sangue para nos redimir eternamente, para nos dar a vida eterna. E depois, ele estando hoje no nosso meio, quando diz que aonde estiver 2 ou 3, a Bíblia diz, aonde tiver 2 ou 3 no meu nome, ali eu estou presente. Então ele, como Pai na criação, esse Deus, como Filho na redenção e como Espírito Santo na consolação. Um só Deus em 3 manifestações. Pai criando, Filho redimindo e Espírito Santo consolando. Ele nos deixou já aqui o exemplo de como o cristão deve ser batizado nas águas correntes. Assim como ele, Cristo, nos deu exemplo quando disse Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Cristo é o exemplo para todos. Se alguém tem um líder como exemplo, ele está, um líder humano, um pastor denominacional, ele está com o exemplo errado. O exemplo certo é Cristo, através da sua palavra. Amém, irmão? Amém. Não é porque fala de Deus no lugar que Deus está presente, porque Deus está na palavra. E se nós estivermos na palavra, Deus está em nós e nós estamos em Deus. Amém. Fora disso, nós estamos só numa sociedade religiosa, numa organização denominacional, guardando os ditames humanos e muitas das vezes lutando contra Deus, quando não examinamos as Escrituras, aonde Jesus disse, examinai as Escrituras e cuidais ter nelas a vida eterna. Então é uma coisa muito séria. Não é simplesmente eu vou ali no cultinho, numa oraçãozinha e um momentozinho ali para poder, sabe? Não, não é passeio. Amém, irmão? Amém. É o lugar de nós hoje ouvir a palavra de Deus para nosso crescimento espiritual, para que nós possamos tomar decisões eternas, que vão nortear a nossa vida, para a vida eterna ou para a condenação eterna. Enquanto somos inocentes ou ignorantes, perante o conhecimento, estamos livres da condenação. Ou quer dizer, não estamos livres da condenação. Mas quando temos o conhecimento, irmão, aí nós não temos mais desculpas. Então, se nós não conhecemos, estamos inocentes. Mas quando passamos a conhecer e continuamos a praticar, então praticamos com a consciência de que estamos fazendo errado. Porque o Senhor disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. E quem é que fala Senhor, Senhor? É o ímpio lá fora? Não, é aquele que diz, que pensa, que acha que é cristão. Mas na verdade Jesus falou assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Então tem aqueles que vão ser separados, tanto que a igreja dele no começo era só 12. Uma grande multidão seguia por causa dos milagres. Uma grande multidão seguia por causa do pão e do peixe. Uma grande multidão também o seguiu quando compreendeu que a salvação estava nele.
Porque neste momento nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, mediante o dia denominado a colheita, que chama-se o dia de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, houve uma festa grande em Jerusalém. Os discípulos já estavam agora esperando a manifestação do poder no cenáculo, aonde a Bíblia diz que lá em Jerusalém havia uma festa e dentro do templo eles estavam orando em número de 120 irmãos. Quando a Bíblia diz que veio um fogo do céu e como de línguas repartidas começou, todo mundo que está no templo recebeu o poder de Deus, falar em línguas estranhas. Línguas estranhas, na verdade, aqui no texto das Escrituras Sagradas, línguas estranhas era para quem estava falando. Mas para quem estava ouvindo, ele estava ouvindo no idioma do seu país. Porque no dia de Pentecostes, eu contei aqui, tinha aproximadamente 16 nações. E aqueles irmãos que eram galileus, judeus, começaram a falar em idiomas de outras nações pelo Espírito Santo. Ali foi a verdadeira língua estranha. Não é essa imitação religiosa. Não é essa coisa que tem acontecido de engano para esses dias, que nós temos visto manifestações que são fora da palavra, que as pessoas estão acreditando e pensando que o pessoal está falando língua estranha, mas na verdade é língua estranhíssima, que nem o Espírito Santo de Deus, segundo a sua palavra, reconhece. Então nós encontramos aqui que no cenáculo, quando desceu a unção, desceu o poder, que eles começaram a falar línguas, aqueles que eram de outras nações olhavam para o outro e falaram: olha, eles não são galileus? Sim. E por que eles estão falando no idioma de onde nós somos nascidos? Pois não falam a nossa língua, mas eles estão falando a nossa língua. E aí a Bíblia diz que eles falavam das grandezas de Deus, na língua daqueles que vieram de outras nações para aquele dia daquela festa anual que tinha no meio de Jerusalém. O que aconteceu? Quando Pedro trouxe um esboço em Atos capítulo 2, versículo 14, diz assim: Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Começou a dar um discurso. E nesse discurso, aí, aproximadamente de uns 30 minutos, ele trouxe um esboço dizendo quem era o Cristo e o que foi que aquele povo que estava ali, religioso, fizeram com ele, o crucificaram. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre aqueles que estavam ali fora, 3.000 almas aproximadamente, que nós acabamos de ler, Atos capítulo 2, versículo 37 em diante, diz: e ouvindo eles isto, compungiram seus corações, e perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos. Veja bem o que aconteceu. Olha, o coração deles ficaram arrependidos por eles não compreenderem quem era o Cristo e o levaram ao madeiro. Eles concordaram. Sabe aquela multidão que estava gritando lá: crucifica-o, crucifica e solta Barrabás? Ali estavam deles, daquele meio ali, daquela multidão. E foi o momento em que, quando Pedro trouxe o esboço, o Espírito esclareceu a mente deles. O que está precisando, irmão, é de iluminação espiritual. O que está precisando é de uma mente aberta para compreender as Escrituras. Tem muita gente com a mente tapada, tão tapada hoje, que ele acredita em qualquer coisa, irmão. Ele acredita mais em objetos do que na palavra de Deus. É verdade. Ele compra tanta coisa hoje que está sendo vendida religiosamente. As pessoas estão vendendo cruzinha, as pessoas estão vendendo tijolinho, as pessoas estão vendendo anelzinho, as pessoas estão vendendo canetinha ungida, estão vendendo balão, diz que tem a unção dentro, o cara sopra, leva o balão, outro está cuspindo na boca do outro, jogando água, dizendo que é unção, outro está vendendo vassoura ungida, e está uma multidão de gente andando atrás dessas coisas que são ismos, que são o quê? Não tem nenhuma diferente da macumbaria. Não tem nenhuma diferença de invalidar o sacrifício de Cristo. Quando nós colocamos qualquer coisa ou objeto no lugar de Cristo, nós invalidamos o sacrifício da cruz, a qual Ele derramou para nos dar o perdão dos nossos pecados. O que traz bênção na vida da gente é ser fiel a Deus,
é ser leal à sua palavra, é guardar os seus mandamentos. Nós receberemos a bênção de Deus segundo a sua palavra, e não segundo rituais humanos criados por homens que invalidam o sacrifício de Jesus Cristo. É verdade. E aqui nós encontramos, olha só o que aconteceu na igreja embrionária, presta bem atenção. O que foi que aconteceu? Ouvindo eles isto, compungiram seus corações, e perguntaram para Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos. O que é arrependei-vos? Mudar de caminho. Se você está andando por um caminho que não é certo, você entendeu que não é aquele caminho que você deve andar, você muda de caminho. Isso significa arrependimento. É você mudar de caminho. Não adianta a pessoa pedir perdão e continuar fazendo a mesma coisa. Sabe aquele tipo de gente que vai no culto, que bebe, que fuma, que ele fica ali, ó, naquela hora, quando sai, ele volta para o mesmo lugar para fazer a mesma coisa? Sabe aquele tipo de gente que pega aquele charutão assim, aquele cigarrão de pacaia, que eu já vi várias vezes, chega de frente de um templo religioso, põe ele nas costas para trás, se beija tudinho, depois dá uns 5 passos e volta de novo? Sabe aquele tipo de pessoa na semana que ele diz que é Semana Santa, que para nós cristãos, todo dia é dia santo. Deus é santo todos os dias. E o cristão deve ser santificado também todos os dias. Não é a semana que é santa. Você está entendendo? Para poder, depois que acaba aquela Semana Santa, que ninguém bebeu, que ninguém fumou, que ninguém praticou nada de errado, que ninguém até não comeu carne, e depois, quando passou daquele dia no outro, opa, tá todo mundo de cara cheia. Tá todo mundo fazendo o que pratica o pecado e que invalida a palavra de Deus na sua vida. Então o arrependimento daquela pessoa que muda de caminho, que nasce de novo, que é sepultada a sua velha criatura e ele passa a viver uma novidade de vida. É uma nova vida em Cristo. Fala: rapaz, eu conheço aquela mulher. Aquela mulher bebia, aquela mulher fumava, mas hoje olha como é que ela está diferente. Ela recebeu o quê? O arrependimento dos seus pecados, uma mudança de vida. Quando aconteceu que eles ali receberam o arrependimento, a Bíblia diz que quase 3.000 almas. Você sabe o que é 3.000 pessoas em quase meia hora de sermão? 3.000 pessoas no primeiro batismo da Bíblia. O primeiro batismo na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, que significa as ações do Espírito Santo na igreja, foi no nome do Senhor Jesus, conforme está em Atos 2:38, quando disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós é individual. Eu vou se a minha mãe for. Eu vou se a minha mulher for. Se o meu marido for, eu vou. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. É em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados. Eu já fui numa aula de teologia que me convidaram só de bacharel. Eu fui fazer uma pergunta, quero dar um testemunho por fora. Eu fui fazer uma pergunta nessa aula, acabou a aula bem aí. Eu levantei o dedo porque poderia perguntar. Eu fiz uma pergunta: onde tem na Bíblia sepultamento ou perdão de pecados na palavra Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia Sagrada? Aonde tem na Bíblia? Porque muitos querem se basear em Mateus capítulo 28 e 19, quando Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eles foram batizar, batizaram usando o nome do Senhor Jesus, porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. E alguns querem se basear dizendo que recebeu o perdão de pecados na palavra Pai, Filho e Espírito Santo. E eu fiz uma pergunta no meio dos bacharéis: aonde tem na Bíblia perdão de pecados na palavra Pai, Filho e Espírito Santo, irmão? Aonde tem, irmão? Na Bíblia? Porque às vezes a pessoa pensa que está dentro de uma denominação e está perdoado dos seus pecados. E Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo. E o batismo que eles fizeram foi no nome do Senhor Jesus Cristo. Em todos os batismos na Bíblia Sagrada foram realizados em nome do Senhor Jesus. Mas a gente foi enganado. Foi.
quando a gente estava criancinha, o padre pegou, levou nós lá e deu um selo na gente. Eu te batizo em nome de Pai, de Filho e do Espírito Santo. Não foi assim que o padre fez? Foi, a mãe da gente levou, porque a mãe da gente era católica e não sabia do conhecimento das escrituras. Sai lá do catolicismo, da denominação do catolicismo, vai para uma denominação protestante. Aí o pastor fala: você estava na idolatria, você estava no erro, vem aqui que nós vamos te batizar certo, porque você foi batizado por aspersão. Quer dar uma olhadinha? Você tem que ser batizado por imersão. Aí leva a pessoa, às vezes, num tanque, numa piscina, e aí, ou numa caixa d'água, e mergulha a pessoa usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Qual foi a diferença dele para o padre? Somente porque um foi imergido nas águas e o outro foi aspergido, mas as palavras foram a mesma. Se nós vamos examinando as escrituras, nós vamos vendo que na Bíblia Sagrada não há nenhum batismo usando a palavra Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os batismos na Bíblia Sagrada, o primeiro que está registrado aqui, ó, as primeiras conversões foram no nome do Senhor Jesus, ainda com uma promessa, quando diz assim, ó, porque a promessa, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, que eram os que estavam ali, aos vossos filhos, aos que iriam nascer, e aos que estão longe, que ainda iria receber, que estaria longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, ainda iria ser muitos chamados por meio de quê? Da forma desse batismo. O que foi que aconteceu? Naquele momento ele diz, e com muitas outras palavras, testificava e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Se lá ele chamou de geração perversa, no ano de 70 aproximadamente, no ano de 35 a 70, eu pergunto, nós estamos aqui no calendário gregoriano, no ano 2022. Se lá era perverso, o que é hoje? Lá eles não tinham televisão, lá eles não tinham rádio, lá eles não tinham revista pornográfica, lá eles não tinham namoradinho disso e daquilo outro. Não! Lá não tinha esses caprichos que hoje nós temos, essa luxúria que temos hoje. Muito pelo contrário. O povo era bem mais natural. Não era, sabe, muito maquiado para os outros. Que hoje a pessoa... Tanto que na igreja primitiva, nem mentir podia mentir. Que quem conhece a história sabe quando Ananias e Safira chegou mentindo para Pedro, todos dois caíram mortos. Só porque mentiu. Hoje a mentira virou uma coisa comum. O povo perdeu a vergonha para mentir e praticar o pecado. Já não há mais. O pecado hoje já está tranquilo. Os pais e as mães não conseguem mais controlar. Acabou. Porque o império das trevas está em ascensão na casa daqueles que perderam o controle de Deus. Mas aqueles que Deus está controlando o seu lar, a coisa fica diferente. Porque eles tornam-se o exemplo lá no colégio, tornam-se o exemplo lá no trabalho, tornam-se o exemplo na rua que mora, e alguém diz assim, ainda há cristãos sobre a face da terra. Amém, irmãos? Pode-se ver a luz de Cristo, como diz, vocês têm que ser a luz do mundo e o sal da terra para dar o sabor. Porque hoje, se você vê a pessoa no meio da rua, qualquer casa que você bater, ó, em qualquer porta a pessoa é religioso. É religioso, não é cristão, é religioso. Aí você vai, se ele te convidar para ir na denominação dele, se você olhar assim as pessoas que estão saindo da denominação, os que estão saindo, que são visita, são mais bem vestidos do que aqueles que fazem parte daquela denominação. Porque às vezes a pessoa que está lá no mundo que não conhece a Deus tem mais temor do que quem está dentro de empresa religiosa hoje. Que ele está mais apegado só aos ditames e não está nem preocupado com a salvação da sua alma, porque ele não está examinando as escrituras. Ele está seguindo os líderes deste mundo e não a Cristo Jesus, para ter uma mudança de vida, uma transformação, tanto por dentro como por fora. Você pode ver aqui nas escrituras sagradas que eles perseveravam, versículo 42, na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partido do pão e nas orações. O que é perseverar, irmão? Na doutrina. Perseverar nos ensinamentos que os apóstolos receberam de Jesus. Jesus falou assim para eles, ensinando-as
a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então aquilo que os apóstolos ordenaram, eles passaram a ensinar para a igreja. E a santidade e a comunhão era tão grande que sinais e maravilhas eram feitos entre eles. O poder de Deus era manifestado. E para finalizar aqui o texto que eu acabei de ler, a Bíblia diz que era o Senhor que acrescentava os que haviam de se salvar. Então temos que entender que igreja é lugar da salvação da alma. Muitos pregadores já deixaram de acreditar nas escrituras e de pregar aquilo que diz a Bíblia com medo do povo ir embora. Não, senão vai ficar pouca gente. Jesus, ele tem um povo grande. Só que o povo dele é de qualidade, não é de quantidade. Quem está entendendo, diga amém. Não é de qualidade. Você pode ver que quando foi na arca de Noé, foi uma quantidade muito grande. Não foi de gente que entrou na arca? Foi ou não foi? Foi ou não foi, irmão? Mas foi um povo que ele escolheu, a família de Noé. Sodoma e Gomorra, quando foi para ser destruída, foi um povo grande que saiu de Sodoma e Gomorra para não ser morto. Foi ou não foi? Abraão começou a orar falando para Deus, Deus, não destrói Sodoma e Gomorra não, se tiver 50 justos lá, não destrói a cidade. Aí ele falou assim, se tiver 50 não destrua a cidade. Não, Senhor, se tiver 40, você não destrói não? Não, se tiver 40 justos eu não acabo com Sodoma e Gomorra. Senhor, se tiver 30, você não destrói a cidade? 30 justos. Ele falou, não, se tiver 30 também não destrui. 20, também não. 10, também não. Nem 10 pessoas que praticavam a justiça tinha na cidade de Sodoma e Gomorra. Será que toda a cidade estava entregue ao pecado? Sim ou não? Sim. Estava ou não estava? Então o pouco de Deus é pouco. Amém, irmão? E o muito de Deus é muito. Deus tem muito povo na terra? Tem. Mas é um muito pouco com qualidade. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ouro, diamante, nem toda esquina que se encontra não, irmão. Porque as coisas de Deus é escolhida assim, ó. Eu vos escolhi a vós. É uma escolha, não é a pessoa que escolhe aceitar. É Ele que acrescenta os que vão se salvar. Amém. Então às vezes nós estamos preocupados. Nós não queremos encher templo. Nós não queremos encher de multidão. Nós não queremos mais um membro para estar dentro do corpo. Não. É só aqueles que vão se salvar. Ah, por quê? Porque Jesus é pastor de ovelhas. Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz, a palavra. Olha, é o seguinte, eu até estava crendo que eu no meio dessa multidão estava tudo bem. Mas eu examinando a palavra, eu estou vendo que aqui, ó, a verdade está aqui. Ah, mas chega no pastor denominacional hoje e fala assim, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Me mostra na Bíblia aí um batismo na palavra Pai, Filho e Espírito Santo. Só um. Aí ele vai ficar te enrolando. Que não tem na Bíblia. Tá aí, em algum lugar. Em algum lugar. Em algum lugar. E se ele mostrar Mateus 28 e 19, é a ordem que Jesus deu no Monte da Galileia. Portanto, ide fazer discípulos, batizando-as em nome. Em nome. Não é em nomes, não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 títulos que indicam a pessoa que tem o nome. Quando os apóstolos foram batizar, batizaram 3.000 almas ali só em Jerusalém. Foi 3.000 no primeiro batismo, usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o pastor denominacional vai ficar te enrolando. Vai tentar te ludibriar. Por quê? Porque todos os batismos na Bíblia está escrito assim, ó. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem não está batizado em nome do Senhor Jesus, segundo as Escrituras Sagradas, ainda não está batizado conforme a palavra. Ele foi batizado igual ao catolicismo e depois numa denominação religiosa. Aí o que acontece? Foi batizado? Segundo as Escrituras, não. Foi batizado em tanque. Está correto, irmão? Será que está conforme a Bíblia? Está conforme a palavra? Jesus foi batizado no tanque? Para me imitar Jesus, não. Jesus foi batizado em água corrente. Não foi batizado em tanque. Foi batizado em tanque? Está fora da palavra também, irmão. Na palavra é em água corrente, conforme Jesus é igual a ceia do Senhor. Ceia do Senhor é pão de padaria? Não. Ceia do Senhor é pão ázimo. Ceia do Senhor é com vinho cortesano? É com chapinha? É com suco de uva? É com beterraba batido no liquidificador? Que já fizeram isso? É com cortesano? Também não. Porque o pão simboliza o corpo de Jesus. O pão que a Bíblia fala é pão ázimo. O vinho que é usado para a ceia do Senhor é o vinho amassado pelos cristãos, feito com a mão dos próprios cristãos que é feito. Como o pão é feito pelos cristãos, o vinho também é feito pelos cristãos.
Então não é nada usado lá do mundo para representar o corpo de Jesus. Uma vez um pastor falou assim para mim: Pastor Marcelo, se eu pegar o pão da padaria, eu oro e o fermento sai. Falei, é mesmo? Então ora no copo de pimenta e bebe para ver se a pimenta, o ardor dele sai. Faz uma oração que eu quero ver. Eu duvido. Se você já está sabendo que o trem tem pimenta, como é que vai sair o ardor da pimenta? Hã? A Bíblia diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Se está na Bíblia que o pão tem que ser ázimo, que representa o corpo de Jesus sem fermento, como é que eu vou comprar um pão de padaria e vou fazer uma oração? Daqui a pouco ele vai dizer que vai orar e vai dar os números da quina, da loto, não sei o que aí, né? Que as pessoas têm esse tipo de índole, de ficar... Eles revelam tudo, né? Parece esse tipo de guru pros outros, que gostam de andar atrás de guru, mas da Bíblia não quer saber. Não, a Bíblia eu não quero não. Quero que os outros falem alguma coisa para encher o meu ego, aquilo que eu preciso ouvir. Não que eu... Quer dizer, aquilo que eu quero ouvir, não o que eu preciso ouvir. A Bíblia diz que quando eles perseveravam unânimes, e que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o Senhor ia acrescentando. Então o que é que nós temos que fazer como igreja? Nós como igreja, é só perseverar naquilo que diz a palavra de Deus para a vida da igreja. Amém, irmãos? Se a gente perseverar, quem vai acrescentar é o Senhor, irmão. Porque a obra ela pertence a Deus. Não existe 2 nem 3 igrejas. Se alguém botou na mente assim, ó o tanto de igreja. Não existe um tanto de igreja. Existe um monte de denominação. Igreja só existe uma, que é o corpo de Jesus, que começou lá em Jerusalém e que nós somos só a continuidade dela. Aleluia. Nós não somos uma outra, vou abrir uma congregação. Não tem como abrir igreja. A pessoa pode abrir um mercado, pode abrir um templo, pode abrir um açougue, pode abrir uma mecânica. Você está entendendo? Só que a igreja, que é o corpo de Jesus, que somos nós, que tem gente que acha que a igreja é isso aqui, ó. Parede. Ele para de frente de um templo e fala, olha a igreja. Aquilo não é igreja, irmão. Jesus vem buscar a igreja. Jesus não vem buscar a parede. Amém, irmãos? Amém. É um templo, a pessoa aprende errado e passa errado para os outros. Mas quando a pessoa chega ao entendimento, aí ele já não pensa errado. Que nem alguns falam assim, olha, traz a vassoura e a mangueira que nós vamos lavar a igreja. Vai passar a vassoura no irmão? Hã? Vai jogar água no irmão agora? Vamos lavar o templo, aonde a igreja congrega. Quem entendeu? Amém. Amém? A morada de Deus não é 4 paredes, a morada de Deus é você e eu, é nós, é o corpo de Jesus. Deus, então, quando se fala igreja, você tem que entender que ela começou lá em Jerusalém, nesse dia aqui, ó, de chamado Pentecostes, inaugurada lá, e começou, e nós somos só o quê? A continuidade da igreja. Glória a Deus. Nós não somos uma outra igreja. Eu sou o irmão de Paulo, eu sou o irmão de Tiago, eu sou o irmão de João, eu sou irmão de Mateus, eu sou irmão de Marcos, sou irmão de Lucas, sou irmão dos apóstolos. Eu sou da mesma família. Amém, irmãos? Amém. Nós somos a mesma igreja. O senhor fala assim, de qual igreja o senhor faz parte? Eu falo, a idade de Jesus mesmo. Aí a pessoa fica olhando. Aí fica pensando, a idade de Jesus? Aí a pessoa fala, eu nunca ouvi falar dessa. Nunca ouvi falar que a igreja é de Jesus Cristo. A igreja é de quem, irmão? Você faz parte de qual igreja? Eu falo, da de Jesus, ué. Tem outra? Se tem outra, eu não conheço. Ah, qual denominação? Aonde nós congregamos não tem placa. Porque quando tem uma placa, você já está denominado. Você faz parte de uma denominação. Nós temos a instituição que sustenta os templos, sim, para que ninguém possa carregar nada do que pertence à comunidade cristã. Nós temos a instituição que sustenta o templo. Nós não podemos botar no templo dizendo que aquilo lá é uma igreja. Aquilo lá não é igreja. Aquilo lá é o templo onde é que a igreja congrega. Então a igreja, você vai perguntar para todo mundo assim, de qual igreja que você faz parte? Da de Jesus mesmo. Mas qual é o nome da igreja? A cabeça chama o quê? Jesus. A cabeça da igreja chama o quê? Jesus. E como é que chama o resto do corpo? Jesus. Você vai dizer qual é o nome? Você vai dizer que é Assembleia, Casa da Bênção, Presbiteriano, Deus de Amor? Não tem nenhum nome desse na Bíblia. Foi tudo criado por quem? Pelo homem. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Então nessa noite é para nós sairmos daqui consciente de que a nossa fé precisa bater com as escrituras sagradas. Há muitas denominações que imitam a igreja que está na Bíblia.
mas não faz o que aqui diz na Bíblia. Não aceita o que está aqui na palavra. Muitas das vezes você chega assim, você é batizado em que nome? A pessoa fala, eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você fala, eu vou te mostrar aqui na Bíblia que o batismo é em nome de Jesus. Aí a pessoa vê Atos 2:38, Atos 8:12, Atos 10:47, 48, Atos 19, de 1 a 5, Atos 22:16 e vários outros lugares onde houve vários outros batismos, tudo em nome do Senhor Jesus. Aí a pessoa fala assim, eu vi. Só que lá na minha igreja, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na Bíblia? Quer dizer que a pessoa não está preocupada com o que a Bíblia diz, mas ele está preocupado com a denominação dele lá. Falou, na Bíblia Sagrada fala que eles saudavam uns aos outros com ósculo santo. Você já viu? Eu nunca nem vi falar. Você sabe quem foi a primeira pessoa que cobrou o ósculo santo na Bíblia Sagrada? A pessoa nunca viu falar. Foi Jesus. Jesus chegou para Simão e disse, Simão, entrei em tua casa, não botaste água para os meus pés para lavar e nem me deste ósculo. Quem foi a primeira pessoa que cobrou o ósculo? Jesus. Romanos 16:16, Paulo diz, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as epístolas estão dizendo que os irmãos da igreja, a igreja embrionária, saudavam uns aos outros com ósculo santo. Já viu como é que as pessoas saudam uns aos outros? Tem diversas maneiras criadas pelos denominacionais. Uns falam assim, ó, Pai do Senhor, não é assim? É assim ou não é? Sim. Outros falam assim, paz e graça. Outros falam, paz. Paz de Deus. Quem mais eu lembro de alguma coisa aí? Tem algum lembro de alguma coisa? Shalom Adonai, minha irmã fala isso. Minha irmã entrou num grupo religioso, minha irmã da carne. Ela liga pra mim pra conversar e ela fala essa palavra aí, Shalom Adonai. Eu falo, amém. Só faz assim pra ela. Amém? Eu não posso discutir, não é verdade? Nós temos que interagir uns aos outros. Nós não somos ignorantes de desrespeitar as pessoas, mas falar a verdade eu não vou poder deixar de falar. Então nessa noite você sai daqui vendo que no princípio da igreja todos foram os primeiro batismo na Bíblia. Foi em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus, aleluia, conforme está escrito em Atos 2:38. Deus abençoe os irmãos. Domingo nós estaremos no templo, está todo mundo aqui convidado a participar conosco no estudo bíblico que nós vamos ter no domingo. Amém, irmão? Culto de adoração, de louvor, de participação dos grupos. E você é o nosso convidado especial que mora aqui na casa da Dona, que é da família do Adônio, que é da família dos irmãos. Todos estejam lá, nós estaremos a partir das 19 horas. Que Deus abençoe os irmãos. Eu volto a palavra para o nosso irmão Marcos Joel. E para ele dar o término, ou senão para o nosso irmão Marcos.